dá-nos a graça de tua luz, para que sejamos cristãos como teu Filho quer. Viva Santo Antônio, viva São João, viva São Pedro, viva a nossa igreja, que proporcionou em toda a história do Brasil, especialmente, festas para o povo se encontrar, para o povo fazer casamento, para o povo fazer batizado, para o povo namorar, e assim surgir para o povo se confessar, para o povo rezar, celebrar a missa. A festa junina é tudo isso que vocês estão vendo, inclusive nesse cenário, porque o padre passava o dia todo quando ia na comunidade. E a comunidade se divertia, namorava, pulava fogueira no tempo de São João, celebrava Santo Antônio. É isso. Festa junina é uma festa de junho e ela é uma herança de Portugal. Os portugueses tinham uma devoção a esses três santos e por isso passou para nós este costume da gente celebrar. Queridos amigos, hoje nós queremos falar sobre Santo Antônio. Daí, do sábado que vem, falamos São João, depois São Pedro. Então, nós queremos dizer que as festas juninas são tudo isso, e por isso que, como vamos falar de Santo Antônio, queremos que o Cristiane, Marco, Yasmin, Eduardo, cantores e compositores muito amados em todo o Brasil, do Coral Palestrina, vamos cantar a ladainha de Santo Antônio. Então, Santo Antônio, ele nasceu em Lisboa e depois foi para Pádua. O que eu vou falar aqui, além dos livros, é muita experiência do que eu fiz na peregrinação e que as pessoas falaram também. Então, ele nasceu em Lisboa, era de uma família muito nobre e que tinha dinheiro também. Ele chamava-se Fernando Antônio de Bulhões. Depois de Lisboa, ele foi para Coimbra, para estudar na universidade, na melhor universidade. Aliás, quando eu estive lá, eles falaram que a biblioteca é uma das melhores do mundo. E Santo Antônio era um jovem inteligentíssimo, e ele estudou filosofia, lecionou nos seminários, e também foi o grande conhecedor do Evangelho, como o Orlando já falou. Ele conhecia o Evangelho e foi um grande pregador. Ele pregava para as multidões, ele pregava para os nobres e ele tinha um grande zelo pelos pobres. Por exemplo, o pão de Santo Antônio, ele tem essa influência que as pessoas levam para benzer nas igrejas. Nasceu da onde? Nasceu também que quando ele ia visitar um doente ou dar a unção para um doente e pregava para a multidão, uma certa vez tinha 30 mil pessoas ele pregando, ele levava os pães do convento para doar para as pessoas. Aí esse costume o povo de lá também começou a fazer, a distribuir os pães e doar os pães para as pessoas. Santo Antônio, ele se tornou padre com 26 anos. Ele era agostiniano, mas ele, quando conheceu São Francisco em Assis, na Itália, ele ficou apaixonado pela obra de São Francisco, pela maneira de São Francisco evangelizar, falar, viver. E conta o pessoal, os frades contam que quando ele foi pedir para São Francisco
que queria entrar para a ordem franciscana, São Francisco ficou meio assim na dúvida, porque São Francisco achava que o saber poderia atrapalhar a espiritualidade. Mas a vida de Santo Antônio foi tão correta, tão entusiasta, que São Francisco viu que o saber não atrapalha a espiritualidade. E Santo Antônio, ele era o do casamento. O pessoal, ele foi um grande pregador. Eu falei com a minha irmã Virgínia, né, de Criciúma, foi o dia do santo casamenteiro. Eu falei, Virgínia, mas não é só casamenteiro. Ele foi um grande pregador, um grande orador e um cara entusiasta pelo Evangelho. O casamento é que, naquele tempo de Santo Antônio, as moças, para se casarem, deviam levar um dote, um dinheiro, né, para o pai do noivo pagar ali. E aí tinha uma moça muito pobre que não tinha o dinheiro para pagar. E foi pedir para o Santo Antônio, você vai, me ajuda, eu quero casar, eu não tenho dote. Depois Santo Antônio disse que pegou e deu um bilhete para ela e falou, você vai ao tal comerciante e entrega esse bilhete. E aí no bilhete estava escrito que era para aquele comerciante dar em dinheiro, em prata, em moedas de prata, o peso daquele papel. E conta a história que quando o comerciante foi pesar o papel era bem pesado mesmo, e foi pesando e a moça pôde casar-se. E o comerciante se lembrou que ele tinha feito uma promessa para Santo Antônio, não tinha pago a promessa de ajudar a igreja. Então, isso acontece. Aí, daí em diante, começa o nome do santo casamenteiro. Outra história que meus alunos de aula contaram também, que uma moça, ela rezava para Santo Antônio, queria se casar. Aí um dia ela foi no espelho, viu que estava muito idosa. Daí ela ficou com tanta raiva que ela pegou o Santo Antônio e jogou da janela. E nisso ia passando lá na casa um jovem. Daí o jovem bateu na porta, foi entregar a imagem. Daí eles se gostaram e casaram. Que legal, né? Agora, gente, amanhã é domingo. E nós estamos entrando no tempo litúrgico comum. E amanhã vai falar o nome dos 12 apóstolos. Jesus chama os apóstolos e fala o nome dos 12 apóstolos. E está no Deus Conosco, na Bíblia, Deus Conosco está no Mateus, capítulo 9, versículo 30, o nome dos 12 apóstolos. Na igreja doméstica, na igreja família, vocês podem fazer cartazes, colocar as crianças com o nome dos apóstolos, ou vestido de apóstolos, ou mesmo nas igrejas também. Então eu quero que a Cristiane cante o chamado dos 12 apóstolos. Quando chamaste os 12 primeiros pra te seguir, sempre chamavas todos os que haviam de vir. Teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Nos mares do Senhor Jesus, nós vamos navegar com Santo Antônio, com São João, com São Pedro. Pessoal, então, até sábado que vem. E sábado que vem nós vamos falar sobre o coração de Jesus e São João. E agora, Família da Mata canta ainda o chamado. Muito obrigada, até logo. Boas festas juninas que a nossa igreja promoveu, o lazer para todas as pessoas. Valeu, queridos! Chamado pra terra distante, a idade já bem avançada, foi Abraão, seguiu o caminho confiante, cumpriu
ensina a partilhar os dons, ensina a repartir o pão. Vem que eu te chamo.